Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para os ouvintes, para quem está nos acompanhando por imagens. Vera, de novo a gente passou a semana comentando Lula e Roberto Campos Neto, essas rusgas aí entre os dois, taxa de juros. Tem algum sinal de que os dois lados podem virar essa página na semana que vem? Já passou da hora, né, Carol? Mas quando a gente pensa que se esgotou esse assunto, ele continua em pauta. O presidente deu hoje outra das suas entrevistas desse ciclo atual, de novo para uma rádio de Minas, e voltou a tocar no assunto, né? Ele voltou a dizer que gostaria de fazer ajuste fiscal no lucro dos banqueiros, voltou a criticar o Campos Neto, disse que essa situação vai melhorar quando ele puder indicar o presidente do Banco Central, numa completa ali desconexão com o que significa a função do Banco Central e a autonomia do Banco Central. Enfim, o Roberto Campos Neto e o Gabriel Galípolo, que são outros personagens desse tema, também falaram hoje. Então tá todo mundo falando demais. O Galípolo participou de um evento da FGV Rio. Ele fez ali declarações basicamente neutras sobre a autonomia do Banco Central, disse que ela precisa ser mais bem explicada, que mecanismos institucionais nunca estão absolutamente livres de serem aprimorados e que precisa ser mais bem explicada, debatida, etc. Que a autonomia do Banco Central não significa que o seu presidente pode fazer o que ele quiser, o que é verdade, porque tem mandatos que o Banco Central tem de cumprir. E o Roberto Campos Neto participou do Gilmar Palusa. Foi lá, fez uma palestra esvaziada, porque foi bem na hora da volta do almoço e ninguém voltou do almoço. Então, quer dizer, o presidente do Banco Central se despenca até Lisboa, numa semana de mercado muito alvoroçado, em que o dólar fechou a 5,59, hoje ali beliscando os 5,60. Termina esse semestre com uma hipervalorização aí ao longo do semestre, desvalorização, assim, valorização do dólar, desvalorização do real. E ele vai lá para falar para quase ninguém. E aí, na saída, ainda foi abordado sobre essas questões. Disse, olha, vocês estão me dando muita importância. E vazou para Basileia, porque ele vai participar da reunião dos bancos centrais por lá. Então, ele vai estar fora do país, vai participar desse evento. Seria muito importante que o presidente encerrasse esse assunto. Tem questões muito importantes de política e de economia para ele tratar, para ele, inclusive, autorizar. E esse assunto já deu o que tinha que dar. O dólar termina o semestre. Hoje foi o último dia útil do primeiro semestre do ano. A valorização no semestre inteiro do dólar é de 15% frente ao real. Real termina este mês como a moeda mais desvalorizada frente ao dólar entre os países em desenvolvimento, os países dos BRICS. E isso tem uma pressão inflacionária grande aqui. Então a gente está alimentando um ciclo que é um ciclo que pode levar a mais demora na queda dos juros, que é a grande obsessão do Lula. Então, se todo mundo fizer um silêncio obsequioso e cuidar da sua vida, isso já melhora bastante o ambiente e já para de pressionar. Claro que tem pressões externas, tem pressões de outras naturezas, como era o fechamento do semestre. O mercado também pressionou para que o dólar ficasse na margem ali, para que cada um colhesse os lucros melhores, a depender da sua posição, mas essas falas tumultuam, contaminam e são responsáveis fortemente pelo que aconteceu com o dólar, principalmente nesse mês de junho. A gente está falando do número do semestre, mas quase toda essa desvalorização do real veio nesse mês. Então, vamos ver se todo mundo consegue fazer boca de siri na semana que vem, mas eu não vou estar aqui para ver se aconteceu, que eu vou estar de férias, mas eu não vou apostar nada antes das minhas férias nesse cavalo aí. Eu vou só deixar aqui no ar que pode ser que aconteça, mas sem apostar em nada. Vamos ver. Falando em Gilmar Palusa, essa semana foi meio apagada em Brasília, né? Porque além do Gilmar Palusa teve, enfim, tem festa de São João no Nordeste e tal, o Congresso meio esvaziado. Tem algum sinal de votações na semana que vem e pode vir uma reação à decisão do Supremo de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha, Vera? Eu apostaria que sim.
A comissão que está analisando esse tema tem uma maioria conservadora de centro-direita que, portanto, pode prosseguir com a PEC que recriminaliza o porte de pequenas quantidades de maconha, de qualquer droga, e coloca isso na Constituição. Então, eu acho que pode vir essa reação. Não está nada anunciado por enquanto. Nem o Lira anunciou, nem o site da Câmara, que não é atualizado há uma semana, segue com a mesma manchete, todas as mesmas chamadas na capa, há uma semana. Não fala nada, porque está todo mundo fora, deixaram ali o estagiário cuidando, ninguém atualizou aquilo ali, porque não aconteceu efetivamente nada nessa semana. Até os candidatos à sucessão do Lira também se despencaram para Lisboa, ficaram por lá. Então, a gente não sabe. No Senado também, nenhuma votação importante anunciada até aqui. Então, foi realmente uma semana free no Congresso. A gente não pode dizer o mesmo do Supremo, que eles votaram terminaram esse julgamento para lá de polêmico, mas também depois viajaram, né, Carol? Então, tem vários ministros que participaram hoje e ontem lá do evento do IDP, que é o evento do ministro Gilmar, em Lisboa. E o Estadão fez um levantamento, o Estadão está cobrindo muito bem isso aí, mostrando que, pelo que é possível você mapear nos portais do CIAF e os outros portais de transparência, até agora já foi gasto R$1.300.000 só em diárias para vários servidores de diversas naturezas e de todos os poderes que estão nesse evento em Lisboa. São 160 autoridades dos 3 poderes durante 3 dias, sendo que 84% são brasileiros. Então, a realização do evento em Portugal, com uma maioria brasileira e às custas do erário, é algo que está sendo muito discutido. O ministro Gilmar foi questionado, adotou uma postura reativa, disse o Estadão não viajou de graça também, mas o Estadão não é um órgão público, nem nenhum veículo jornalístico é órgão público, então tem uma distinção claríssima e também uma clara ali dúvida ética quanto à participação de empresas que têm demandas no judiciário nesse evento. Pelo menos 12 foram mapeadas, 12 empresas que estão lá participando e que têm ações no judiciário. Posturas reativas também foram mostradas nas falas do ministro Dias Toffoli, que disse que se o Supremo está tendo de decidir tanta coisa, isso é sinal de falência aí dos outros poderes ou dos outros órgãos, e do ministro Alexandre de Moraes, que justificou medidas recentes, inclusive tomadas por ele, dizendo que o Supremo não vai tolerar extremistas, que não vai deixar que os extremistas dominem o debate. Porém, o ministro que não foi, que ficou bem aqui no Brasil, tratou de dar uma alfinetada no evento. Foi o ministro Edson Fachin, que participou de uma audiência virtual da primeira turma do Supremo, com pessoas de fora do Supremo, entre elas o jurista Oscar Vilhena, e aí ele deu ali uma alfinetada. Ele disse, creio não estar sozinho aqui, embora ele estivesse sozinho, porque os outros estavam viajando. Em momento de mudanças sociais intensas, cabe à política o protagonismo, ao judiciário e às cortes constitucionais, mais especificamente, a virtude da parcimônia. Então, ele foi ali meio cirúrgico ao criticar de forma indireta, é claro, o próprio Supremo, mas ele ouviu críticas aí sim mais diretas por parte do professor Oscar Vilhena, que diz que existe ali uma crítica e um descontentamento de parcelas da sociedade com essa hipertrofia do judiciário. Então, isso é um tema colocado para a volta das excelências, uma hora eles vão voltar, e aí vão ter que responder sobre esse assunto. Eu acho que por muito tempo esse evento e outros, porque são vários eventos dessa natureza que acontecem, passaram meio abaixo do radar, mas agora está todo mundo de olho e eu acho que as autoridades vão começar a pensar 2 vezes antes de fazer essas caravanas holiday para eventos dessa natureza. Ô Vera, falando em gasto público, muito tem se falado na necessidade de corte de gastos, né? O Lula deu aquela declaração essa semana dizendo que não sabe se tem necessidade de cortar ou de aumentar a arrecadação. O governo prepara algum anúncio nesse sentido? Olha, a Simone Tebet e o Haddad juraram que sim, e que opções de A a Z estavam na mesa, mas o presidente, ao longo da semana, além de bombardear o Banco Central, também desencorajou várias iniciativas nesse sentido. Ele já vetou de cara a ideia
de incluir o BPC entre os itens que podem ser desvinculados do reajuste do salário mínimo. E aí hoje se anunciou uma perícia em 800 mil benefícios do BPC, como se isso fosse tapar o buraco, e não vai. Ele também negou a possibilidade de desvinculação dos pisos de saúde e educação, e hoje tem um estudo que mostra que só esses 2 pisos vão consumir 112%, ou seja, tudo que tem e mais um pouco disponível em termos de despesas não obrigatórias até 2028. Então a gente está vendo aí uma água vindo e o dique se rompendo. E não há ali claramente um sinal de que pode vir um corte mais robusto. Pelo contrário, né? Algumas ocorrências demandam novos gastos. Essa do Pantanal é uma delas, não é um gasto enorme como o do Rio Grande do Sul, mas vai demandar novos gastos. Então, a gente não vê no horizonte claramente de onde pode vir um corte. Sempre que é instado a falar disso, Lula fala, não vou cortar de quem mais precisa, gostaria de cortar o lucro dos banqueiros. Então, nunca tem uma declaração enfática, incisiva no sentido do corte de gastos, Carol. Então, eu acho que pode vir, mas ainda não está convencido o presidente da República de que precisa vir. Bom, e não dá para a gente não comentar o fato do dia, né? Aí no mundo inteiro, essa repercussão enorme do debate presidencial nos Estados Unidos, o desempenho constrangedor até do Joe Biden nesse debate, né? Muita gente já falando que ele não deveria ser o candidato democrata, muita gente importante dizendo que o Partido Democrata deveria ter um outro candidato. Tem alguma chance do Biden se retirar da disputa? Pois é, Carol, eu não sou ali não cubro todo dia a política internacional, não cubro a eleição americana, mas todo repórter, jornalista, colunista, comentarista de política tem de acompanhar a sucessão americana, porque ela tem ecos no mundo inteiro e porque tem muitas similitudes entre a situação dos Estados Unidos com essa polarização muito cristalizada e o que acontece aqui no Brasil. Inclusive, o Trump enfrentando uma série de processos, assim como o Bolsonaro, a eleição que foi muito apertada em 2020 nos Estados Unidos e muito apertada em 2022 aqui. Então, o debate de ontem deixou evidente que o presidente da República dos Estados Unidos enfrenta ali problemas de cognição, problemas de entabular o seu discurso. Isso levou a que vários analistas passassem a defender publicamente algo que era muito esboçado nos bastidores, que é essa ideia de que ele poderia abrir mão da reeleição em nome de outro candidato. Acontece que está muito em cima. E que isso geraria ali uma situação inusual, porque todos os incumbentes geralmente têm o direito e acabam usando o direito de concorrer à reeleição. Essa situação de fragilidade física e de saúde do Biden evidencia que nenhum governante deveria exagerar na retórica, nenhum governante deveria exagerar na soberba. Essa ideia de que o incumbente só perde se for incompetente, alguém pode morder a língua em relação a isso, porque vejam um incumbente com uma economia indo bem, como está indo a dos Estados Unidos, um presidente que não descumpriu a ciência, que aprovou leis importantes em relação às mudanças climáticas, em relação à inteligência artificial, portanto, uma presidência ali com todos os seus itens ali dentro dos conformes. Ele tem grande risco de perder para alguém que fez o que o Donald Trump fez, ameaçou a democracia, flertou com um golpe de Estado, foi complacente com uma tentativa de invasão do Capitólio em que morreram 6 pessoas, e ele está com a saúde debilitada a esse ponto de, sendo a autoridade mais importante do mundo, como é o presidente dos Estados Unidos, ter de ouvir publicamente pessoas sugerindo que ele não concorra. Então a política exige comedimento e exige cada vez menos personalismo. A gente tem visto muito personalismo na política mundial, à esquerda e à direita, e essa situação nos Estados Unidos nos leva a pensar. A gente tem um personalista mitômano, que é o Donald Trump, e o Biden, que fez uma boa presidência, agora sendo ali instado a pensar no país, a pensar no seu partido e fazer um gesto. Seria inédito, seria histórico, mas eu acho pouco provável que aconteça. Hoje tem música, Vera? Já que a senhorita está saindo de férias, vai me abandonar? Tem música. Hoje também tem festa junina por aí, né? Aqui em São Paulo, praças, clubes, quermesses.
fazendo suas festas juninas, no Nordeste igualmente, em todos os lugares. Eu escolhi um forrozinho aí, Fala Mansa, para entrar no clima. Senti a sua mensagem subliminar. Ele traduz muito o meu estado de espírito nesse momento, Carol. Uma nova emoção chegando aí, não tem aquele negócio, aquele meme do filme Sapateando na cara da sociedade, cara. Uma nova emoção, alegria das férias. Uma nova emoção, a famosa alegria das férias. Humilha. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Tá bom, quando é que você volta, vai hein, voar? Dia 21 eu tô aí, vai pra voar, você vai ver. Tá bom. Boas férias, hein? Descanse, se divirta. Beijo. Obrigada. Beijo pra você, pros ouvintes, pra todos. Dia 21 eu volto revigorada com a Fala Mansa. Tá bom. Vamos pro intervalo, voltamos já já.